veterinária, rádio TV, psicologia e no meio disso ainda foi roteirista. O senhor pode falar como foi que o senhor chegou nessa área, se tem algum projeto que ficou no coração? Na verdade, o roteiro está no meu coração desde que eu comecei a fazer comunicação social. Eu comecei a fazer rádio, TV e cinema, né, lá na UMESP, São Paulo, e eu não fazia ideia do que era um roteiro técnico. Quando eu aprendi na faculdade, logo depois eu já comecei a estagiar na TV Cultura, no projeto Castelo Rá-Tim-Bum, fazendo roteiros, né? E durante 7 anos eu trabalhei em relação a isso. Roteiro preferido. Na verdade, o roteiro que eu mais gosto de fazer é o roteiro de produção de rádio, programas radiofônicos. São roteiros muito específicos do gênero jornalístico e eu gosto muito de fazê-los. Eu curto roteiro de uma forma geral, mas o roteiro do rádio jornal e do programa de rádio, para mim, ele é mais interessante. A criatividade, ela sempre está presente na área do roteirista ou ela muda de acordo com o projeto? Criatividade é única em cada projeto, né? Sua linha criativa, os seus insights, as suas ideias, elas vão mudando de acordo com a proposta, de acordo com o feeling. E roteirizar se torna algo mais mecânico quando você já tem todo o texto preparado, quando você já sabe todas as cenas que vai colocar, efeitos de passagem, né? Então, o processo criativo em si, ele é extremamente importante, inclusive para que o roteiro se torne dinâmico. Tem algum ritual ou mania na hora de criar? Alguma hora do dia, uma comida, um cheiro, um ambiente que faça fluir a inspiração? Tomar café. Não consigo fazer nada sem tomar café. Qualquer processo criativo, qualquer roteiro, e também na área de psicologia, sempre o cafezinho está por ali. É como se não tivesse gosto de café na boca, a criatividade não viesse. Como o senhor costumava lidar com os bloqueios criativos ou aquele medo de não corresponder às expectativas? Eu sempre escutei as pessoas falando sobre bloqueio criativo e realmente ele existe. Eu nunca dei muito cabimento para eles, não. Eu simplesmente vou para cima e resolvo o problema. Muitas vezes a gente não está tão criativo, a gente nem está criativo, mas aí é que nascem as peças que a gente pode chamar de simples, de óbvias, mas isso faz parte, né, da nossa vida. Não tenho medo de bloqueio criativo, não. A gente desbloqueia. O que o senhor acha que mudou dentro desse processo de criação de roteiros? Para mim foram desafios a cada etapa. Roteirizar programa de televisão é uma coisa, roteirizar filme é outra, roteirizar rádio é outra coisa, e roteirizar propaganda é outra coisa. Então, todos os processos de storyline, storyboard, argumento, sinopse, roteiro técnico, tudo isso vai mudando de acordo com a área. O grande desafio foi saber encaixar cada coisa para determinada área, para que não ficasse aquela salada, aquela coisa mal entendida. Então, cada roteiro específico com suas técnicas para cada área, isso foi um desafio muito grande para mim. O senhor acha que o processo de criação ele se torna desgastante ou hoje já é algo que vem mais fácil? Depende. Um processo criativo, ele nunca é simples. Simples no que eu digo. Ele exige uma demanda de gasto de neurônios muito grande, né? De energia. Então, vai depender do tamanho da peça. Você há de concordar que uma peça de 30 segundos não vai demandar a mesma energia de um filme de 3, 4 horas de edição. Então, isso vai depender muito, mas também depende muito do que o profissional gosta de fazer. Eu, particularmente, gosto de fazer peças mais longas. Eu gosto de fazer peças onde o roteiro vai estar recheado de efeitos de passagem, planos, ângulos, movimento de câmera, né? Mas também, quando eu vou fazer peças pequenas, aí o desafio vai ser colocar o que é necessário para que a peça fique clean e fique legal. Na hora de elaborar um roteiro, tem alguém ou algo em quem se inspira? Marcos Rey. Adoro esse profissional, gosto do livro dele e sempre me inspiro nele. Mas também, quando se trata de roteiro, eu gosto muito de pensar nos roteiros das pessoas que ficam anônimas. Às vezes a gente, na internet, a gente entra e vê alguns roteiros muito massa. Tem um cara chamado Gil, que ele roteiriza muito bem. Então, é uma pessoa que eu sempre estou dando uma olhada no que ele produz. Mas Marcos Rey é
meu ídolo, vamos dizer assim. Na disciplina de processo criativo, a gente estuda um pouco das etapas do processo e como elas são importantes para que a ideia saia da cabeça e vá para o papel. Como o senhor lida com isso? Existia alguma técnica? Eu entendo que o brainstorm é muito importante, né? Essa tempestade de ideias que a gente tem. E eu sempre faço assim, eu sempre vou anotando. Anoto tudo que vem na cabeça, por mais absurdo que seja. E você sabe que os meus melhores roteiros foram aqueles que foram mais absurdos. Aqui depois a gente vai modelando, porque para mim você tem uma sacada, né, um insight, aí depois você transforma, você desenvolve essa ideia, e aí você vai ver como é que você vai compor essa ideia dentro da cena, né, quais planos, quais ângulos, qual o movimento de câmera, no caso, quais efeitos sonoros, qual o efeito de passagem. Então, para mim, um brainstorm bem feito, ele é 50% do caminho que você vai percorrer. Já aconteceu de precisar escrever um projeto contando com a verba que se tinha para a produção? Quase sempre. Um bom brainstorm, uma boa linha criativa, é claro que você tendo verba facilita bastante, mas um bom profissional, ele sabe ter jogo de cintura e ele sabe driblar isso. Qual a diferença entre o roteiro da TV para o do rádio? É porque o roteiro da TV ele vai vir recheado de planos, ângulos, movimentos de câmera, de cena, de iluminação. O roteiro de rádio ele é mais simples, mas não significa que ele é pior. Porque o roteiro de rádio ele exige uma criação muito rebuscada, muito fina na questão de você saber ilustrar com tonalidade de voz, com impostação, com a trilha sonora, efeitos sonoros, né? Eu, particularmente, prefiro fazer roteiro para rádio do que roteiro para TV. Quais conselhos o senhor daria para uma pessoa que deseja seguir carreira como roteirista? Lê muito. Lê muito. Assistir bons filmes, ver e se aprofundar na área do roteiro que você quer, seja roteiro jornalístico, seja o que for. Mas, para mim, uma pessoa que lê muito e de tudo. Ler técnica de roteiro é legal. Mas, por exemplo, você lê livros na área de psicologia, na área de informática, na área de anatomia, na área de filosofia, tudo, lê um pouco de tudo, porque isso vai dar material para a sua memória, para na hora que o brainstorm vier, você ter material para buscar, ou seja, a gente só dá aquilo que tem. Obrigada pela disponibilidade, a gente com certeza quer saber um pouquinho mais sobre esse universo do roteiro e como tudo isso acontece. É isso, as ordens. E desse processo, dessa carreira eu esqueci o que eu ia falar. Dentro do seu processo de criar roteiros, dentro desse processo criativo da criação. Posso ir de novo? Não gostei, não. Fica muito ruim. Alex. Não vou conseguir. Não tá escorregando mais não, relaxa. Não vai cair Ok. Pode falar, pode ficar falando aí, ela só... Muito estranho. Fala qualquer coisa que aconteceu hoje de manhã, só pra ela ficar concordando com você. E ficar uma coisa mais real. Você achou que a prova foi fácil hoje? Como foi a prova? Você achou que foi O assunto que tu traz é ótimo. fácil? Tá bom, isso não.